A partir de agora, no Revista Justiça, Mundo Digital. Tema de hoje no Mundo Digital, Lei Geral de Proteção de Dados. Vai completar 5 anos que ela entrou em vigor no próximo mês de setembro. Por isso nós convidamos a advogada especialista em direito digital, Cristina Sleiman. Doutora Cristina, bem-vinda, bom dia. Obrigada, Sérgio. Bom dia, Sérgio, a todos os ouvintes. Sempre bom estar aqui com vocês. LGPD, doutora Cristina Sleiman. Em setembro, 5 anos da entrada dela em ação, que entrou em vigor. E o que podemos dizer? Estamos evoluindo com o direito digital por meio da LGPD? Olha, com certeza, Sérgio. Eu acho que o direito digital em si, ele sempre evolui pelo uso das tecnologias, né? Eu acho que até independente da LGPD, hoje é inerente às nossas ações, a utilização aí dos diversos recursos que são disponibilizados. Mas a LGPD também traz o seu lado aí de evolução, principalmente quando a gente fala no tratamento de dados pessoais, porque tudo hoje acaba sendo em torno do uso da tecnologia, então estão diretamente ligados, né? Mas falando assim da evolução de lá para cá, desses 5 anos, o que a gente pode dizer que mudou? Eu acho que o que mudou é que a gente já tem aí muitas empresas que estão em um nível de adequação mais elevado, ou seja, elas tiveram, a gente sabe que nos primeiros 2 anos ali o pessoal não se movimentou muito, muita gente pagou para ver, ficou esperando, será que essa lei pega ou não pega? Isso é um pensamento brasileiro que para nós advogados dói muito, né? Uhum. Mas enfim, então são 5 anos que de lá para cá a gente teve sim a constituição efetiva da ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, e que ela vem também evoluindo nas suas ações, né? O que a gente pode mencionar aqui de evolução das ações da ANPD? Então, ela tem diversas publicações, vamos lá, vou citar algumas, tá? Então, por exemplo, ela já trouxe um guia orientativo para tratamento de dados pessoais para fins acadêmicos, também para a realização de estudos e pesquisas, né? Porque existia aquele entendimento, algumas instituições achavam, poxa, a instituição de ensino é fins acadêmicos. Não se mistura. Fins acadêmicos é quando você tem a pesquisa ali, por exemplo, o mestrado, o doutorado, é diferente da utilização pela instituição, que acaba tendo uma característica ali comercial, né? Porque ela presta serviços educacionais. Temos aí também o guia orientativo em relação a cookies e proteção de dados pessoais. Então, ela já mostra o caminho que a ANPD está tomando, que depois isso pode vir a se tornar, inclusive, uma resolução, né, uma determinação da ANPD, por enquanto chega como orientação, mas a gente já sabe que isso, ele traz o viés aí regulatório e o entendimento oficial da autoridade que regulamenta aí o tratamento de dados pessoais, né? Temos também a orientação sobre o tratamento de dados pessoais pelo poder público. Aí um outro ponto, uma outra orientação que foi muito importante, que foi sobre a definição dos agentes de tratamento e também do encarregado. Então, quem é o controlador, quem é o operador, o que faz a função do encarregado. Houve muita confusão nesse sentido, então as empresas achando que o controlador podia ser um funcionário, o operador também, e não se confunde, né? O controlador é a empresa ou o profissional autônomo que tem autonomia no tratamento. E o operador é o terceirizado, ele não é o funcionário, né? Ele trata os dados em nome da instituição, da organização, mas é o terceirizado. O funcionário, ele na verdade representa a organização. Então, todas essas ações são importantes. Tivemos também recentemente a publicação da política de comunicação social, então, onde a ANPD demonstra aí o seu comprometimento com a comunicação, né, com o lado ali também de informação com a população, para a comunidade. Essas orientações já fazem parte dessa cultura de proteção de dados, de orientação, que acaba sendo tanto para as empresas quanto para o próprio titular, porque tem outras
publicações ali voltadas ao titular mesmo, né? Como falando sobre a importância da proteção dos dados. A ANPD publicou também sobre segurança da informação, ela regulamentou a flexibilização para agentes de pequeno porte, né? E mais recentemente, Sérgio, eu estou falando, se você quiser perguntar alguma coisa no meio, fique à vontade. Por favor, conte pra gente o que mais você vem observando nessa evolução sobre a LGPD. Temos a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, tivemos a primeira multa já aplicada também, mas e de lá para cá, como a senhora vem analisando o trabalho feito por essa autoridade? Isso, então, aí chegou no ponto que eu ia falar, né? Então, de lá para cá, o trabalho que eu acho que tem sido feito é desse lado de orientação, de estudos, de direcionamento, porque a lei, quando ela vem nova, a gente tem muitas dúvidas. Então, a gente começa a ter entendimentos então, grupos que têm o entendimento X e outros que têm o entendimento Y. E cabe à ANPD trazer esse direcionamento de quem, né, qual é o entendimento oficial da entidade. Então, isso já vem acontecendo, que tem sido através desses estudos e das publicações oficiais da ANPD. A gente não tem ainda jurisprudência, né, uma vasta experiência para dizer como vai ser o judiciário nas ações relacionadas à proteção de dados. Então, é tudo muito novo, já existem diversas ações, mas a gente não tem um caminho para dizer este. Então, esse caminho está sendo... nós participamos disso, né? Desse caminho que está sendo traçado. Temos também, olha, a ANPD tem feito consulta pública e recentemente, inclusive, ela abriu aí para discutir sobre as normas gerais para a transferência de dados internacionais, né? Ela abriu também para discussão sobre a aplicação do legítimo interesse. Esse é um exemplo típico. Existe muita discussão sobre quando se aplica o legítimo interesse, né? Ele não justifica tudo que a empresa quer fazer, senão não teria sentido ter a lei. Então não se enquadra no consentimento, execução de contrato, obrigação legal, exercício regular de direito. Dá um exemplo para a gente, doutora. O que é esse legítimo interesse, então? Então, o legítimo interesse, a LGPD, ela traz as hipóteses legais de tratamento. Artigo 7º para dados pessoais e artigo 11º para dados pessoais sensíveis. O legítimo interesse é uma das hipóteses previstas no artigo 7º, que é apenas para dados pessoais. E a lei fala que ele pode ser utilizado, né, no legítimo interesse do controlador e na legítima expectativa, quando há uma expectativa do titular. Então, ele pode ser utilizado ali nas comunicações, nas ações do controlador. Porém, ele não pode ultrapassar os direitos fundamentais do titular. Então, vamos a um exemplo. Quando uma empresa, quando chegou a LGPD, quando ela foi sancionada, entrou em vigor, ela já tinha um legado, ela já tinha uma base de dados que tinha um relacionamento com ela, a gente entende que é legítimo interesse dessa empresa fazer o contato com esses titulares que já tinham um relacionamento anterior, né? E sem que necessite, por exemplo, pedir o consentimento. Então, para esse primeiro contato, ainda que seja para oferta de bens e serviços. Outro exemplo é a câmera de videovigilância, onde você tem o legítimo interesse de manter o ambiente seguro. E, por outro lado, há uma legítima expectativa do titular que esse ambiente, que ele entre num ambiente que está seguro, entendeu? Então, tem muita discussão, porque às vezes tem empresa que fala, mas é o meu legítimo interesse fazer tal tratamento. E aí fica nesse posicionamento que, assim, ainda não houve um posicionamento oficial da ANPD. Então, essa tomada de estudo, ele vem para isso. Estudo, pesquisa, discussão, debate, para que ela possa regulamentar, para que ela possa aí publicar uma diretriz, seja através de um guia orientativo ou através de uma resolução, né? Mas a gente, fazendo o gancho que você mencionou agora há pouco, de lá para cá, nós tivemos também as novidades em relação às sanções. Muitas pessoas, principalmente aqueles que dizem
a lei não vai pegar, para mim isso daí é bobagem. Mas o que acontece? Como eu disse, a lei já pegou, eu acho que é lei do engano, quem pensa dessa forma no futuro próximo pode aí ter alguma surpresa. E a NPD já vem também atuando em processos, né, processos administrativos. Então, o que a gente tem para mencionar aí? A primeira aplicação da multa, que foi para uma, se eu não me engano, a microempresa, ela está ali no pequeno porte, né? A multa, ela foi considerada, obviamente, ali baixa, foi R$14 mil, mas, vejam, a multa ela sempre vai ser aplicada vinculada também ao porte da empresa. Não adianta aplicar uma multa que a empresa não tem condições de pagar. Então, tem essa questão também em toda a aplicação. Mas foi feita como? 2% do faturamento ali do ano anterior dessa empresa. Esse caso específico também houve mais do que uma infração. A multa foi aplicada, se eu não me engano, por 2 infrações. Então, em maneira, assim, falando de forma geral, dos processos, porque tem, se eu não me engano, mais uns 5 ou 6 processos ali tramitando de forma administrativa que já foi dado publicidade, tá? O que tem para trás eu não sei. A gente está falando aqui do que foi dado publicidade. Mas a maioria deles, a gente teve o quê? Ali, falta de controles de segurança da informação, não atendimento da NPD. Então, por exemplo, a empresa recebe um comunicado, uma requisição da NPD para que ela preste esclarecimento. Ela não presta esclarecimento. Aí você está em falta. A NPD ela requisita um DPIA, que é o Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais. A empresa não fez e não entrega. Então, você tem ali também um problema. Outros casos também um deles mencionou a falta do DPO, que a empresa não comprovou que não fazia tratamento de alto risco. Né? Quando você tem alto risco ali, você tem a necessidade, mesmo ela sendo de pequeno porte, ela acaba perdendo a flexibilização ali trazida pela resolução, né? Então, há necessidade da contratação do DPO. E assim por diante. Então, eu acho que as novidades é que está caminhando. A gente tem, sim, muita novidade nesse sentido. Eu vejo como uma evolução. E que as empresas têm que continuar aí no seu processo de adequação para aquelas que ainda estão atrasadas, né? E para quem já chegou, quem já fez, tem que ter a manutenção, porque você tem que manter ali o nível adequado de maturidade. Doutora Cristina Slema, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela pode ser acionada pela pessoa física ou só pelas empresas? E em quais situações ela pode ser acionada? Ela pode ser acionada pela pessoa física, tá? O próprio site da NPD, eu acho que isso é interessante divulgar, porque, como eu falei para vocês, temos lá as publicações do NPD, inclusive orientações de como proteger seus dados pessoais, e tem um link específico ali que é para denúncias, né? Então, você tem ali, se for na página, na home da NPD, ele vai ter já 3 caixas em destaque, tem outros links para baixo, mas tem 3 caixas em destaque, onde uma delas é para que se faça denúncia. O caminho correto, né? Vamos falar primeiro quando eu posso denunciar. É quando eu tiver suspeita ou quando eu sei que aconteceu uma infração daquela empresa. Isso pode ser através de um incidente, ou pode não ser um incidente, mas houve uma infração. Mas não necessariamente que teve vazamento de dados. Vazamento de dados é o único incidente que pode ser levado para a NPD? Não, sempre que houver uma infração, a NPD pode ser levado. Desculpa, a NPD não, uma infração à LGPD, né? Uma infração à lei, isso pode ser levado, noticiado para a NPD. Então, normalmente, o titular, ele toma conhecimento de uma infração quando acontece um vazamento de informação. Mas o vazamento não é a única situação, né? Aliás, em um vazamento, eu posso ter várias infrações. Pode-se detectar que não tinha os controles técnicos e administrativos necessários para proteger os dados. Pode-se identificar, como foi o caso aqui dessa empresa que foi multada,
que não tinham respaldo legal no tratamento, não tinha uma hipótese legal que legitimasse. Estou vendo aqui outros exemplos só para o nosso ouvinte. Por exemplo, a invasão de uma rede de computadores de uma instituição financeira por um agente malicioso que realize a cópia não autorizada de uma base de dados contendo dados pessoais dos correntistas, a indisponibilidade prolongada de um sistema utilizado por uma rede hospitalar em razão de um incidente de sequestro de dados. Temos ainda aqui a perda ou roubo de documentos ou dispositivos de armazenamento de dados que contenham dados pessoais protegidos por sigilo profissional, cópia de documentos de identificação oficial e dados de contatos dos titulares para expô-los a riscos reputacionais e de sofrer fraudes financeiras, entre outros. Então, Sérgio, muito bacana esses exemplos, e todos eles são exemplos de incidentes, né? Esses são incidentes que pode acontecer com qualquer empresa, uma invasão de dispositivo, né, um ransomware e tudo mais. E aí vamos dar exemplos de infrações. Vamos pegar aí um exemplo que você mencionou da instituição financeira e da indisponibilidade de informações aí numa instituição de saúde. O que vai ser apurado? Primeiro é o dano relevante para o titular. Então, qual é a exposição? Quando a gente fala de vazamento de dados de uma instituição financeira, obviamente que você pode ter um dano relevante para o titular e de saúde também. Então, mas o que vai ser apurado é qual a infração que levou a esse incidente, né? Civilmente falando, ocorreu dano, a empresa é obrigada a reparar. Mas, aos olhos da NPD, e aqui pensando na LGPD, o que a empresa fez que não condiz com a legislação? Porque existem 3 excludentes. Se a empresa comprovar que ela não tratou os dados de que foi ali imputado, que ela, mesmo tratando, ela estava em conformidade com a lei, ou que foi culpa exclusiva do titular ou de terceiro. São essas 3 hipóteses de excludente. Então, o que vai ser apurado é se houve infração à lei. Se ela está em conformidade com a lei, mesmo assim surgiu algo novo, que era impossível dela ter se precavido, provavelmente isso vai ser entendido como uma excludente, né? Mas normalmente o que acontece é que é constatado falta de controle técnico e administrativo em segurança da informação. Aí vamos supor, teve o vazamento aí desse hospital, teoricamente, né? Supostamente, ilustrativamente, vamos falar, ou do banco, da instituição financeira. Vai apurar também se tinha esses controles, se tem um DPO, a empresa contratou o encarregado, a empresa atendeu aos princípios, que um deles é de segurança, mas o de transparência, será que ela informou o titular sobre o tratamento de dados pessoais? Esses dados que vazaram, então ela tem o registro do tratamento de dados? Veja, cada um desses itens que eu mencionei, se ela não tem, é uma infração específica, e cada infração dá ensejo à aplicação de multa. Então não é uma multa geral pelo incidente, é uma multa por cada infração que foi constatada, fora a possibilidade do processo judicial, que aí é uma outra questão independente. Muito bem, conversamos na Rádio Justiça sobre 5 anos da entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados. O mês da entrada em vigor foi no próximo mês de setembro. E nós conversamos sobre isso com a advogada especialista em Direito Digital, doutora Cristina Sleiman. Doutora Cristina, obrigado por atender a Rádio Justiça mais uma vez. Até a próxima. Eu que agradeço, Sérgio. Até mais a todos.